Oi, a Páscoa tá quase aqui e eu queria mostrar pra vocês como a gente tem celebrado aqui em casa, principalmente com que tipo de comida a gente tem celebrado esse dia tão importante, tão gostoso de comemorar em família. Você tá assistindo a cozinha? Eu acho que essa aqui você não vai gostar de comer ainda. É certo que a gente sempre come comida fresca, gostosa aqui em casa, mas nem sempre com esse clima de celebração todo. Por isso esse dia foi especial, a gente comemorar a Páscoa juntos. Já tinha contado a história algumas vezes para eles, cada dia um pedacinho, na verdade, durante essas semanas que antecedem a Páscoa, mas nesse dia nós fizemos uma refeição especial. E começou com uma galete de alho poró. Então o primeiro passo é assar o alho poró com um pouco de tomilho, fica muito gostoso. Eu aproveitei o forno quente para fazer também o acompanhamento da nossa refeição, que é o prato favorito do meu filho, batatinhas assadas. Na verdade, eu só piquei as batatas, botei um pouquinho de azeite, sal, pimenta do reino, tomilho e coloquei para assar até que elas ficassem crocantes por fora e macias por dentro. Não importa quantos quilos de batata eu faça, a minha família sempre acaba com todas as batatinhas, sempre fica a sensação de que tá faltando porque eles amam. Então, esse foi o acompanhamento mais simples, mas provavelmente a coisa que eles mais gostaram de comer nessa refeição. Enquanto as batatinhas estavam no forno, eu passei a fazer a massa da galete. Galete é uma torta aberta, rústica. Para preparar, eu uso uma massa de farinha de trigo amanteigada que fica bem crocante. Para fazer ela, você precisa misturar a manteiga gelada com a farinha de trigo, cortando com uma faca, ou esfregando com as pontas dos dedos, ou usando um processador, ou esse utensílio que eu uso para fazer massa de torta, ele é próprio para isso. Depois que a farinha tá bem misturada com a manteiga, mas a manteiga não derreteu, porque a gente fez tudo rapidinho e usou pouco as mãos para não ter muito calor. Daí a gente pode adicionar água com um pouquinho de vinagre de maçã e ovo. Daí você adiciona essa misturinha aos poucos. Eu adicionei de uma vez, o que significou que depois eu precisei botar um pouquinho de farinha, porque a minha massa ficou um pouco úmida demais. Mas a ideia é que você adicione aos pouquinhos, somente até formar uma massa. Não pode ficar sovando demais essa massa, porque senão fica uma massa pesada. Daí é só você enrolar tudo isso em papel filme ou colocar dentro de um saquinho e levar na geladeira até que ela fique mais durinha. Isso dá mais ou menos 1 hora na geladeira ou meia horinha no freezer, que foi o que eu fiz neste dia. Enfarinha a superfície da sua bancada, coloca a massa geladinha e aí você pode abrir com um rolo no formato que você quiser. Como eu falei, a galete é uma torta rústica e aí você coloca o recheio que você quiser também. Eu já fiz aqui no canal com ricota e vagem, fica uma delícia, com aspargos, com quiabo, fica muito bom também. Aqui eu vou fazer com o alho poró que eu tenho, podia ter sido bem mais, eu acho, para ficar melhor recheada, mas eu só tinha esse tantinho de alho poró. E antes de colocar o alho poró, eu coloco uma camadinha de mostarda Dijon e um pouco de queijo parmesão ralado.
Você pode fazer essa torta com ricota e vagem, eu já fiz aqui, aspargos, quiabo, qualquer recheio que você quiser. Se quiser colocar cebola, rodela de cebola assada ao invés do alho poró, fica à vontade. Dobra a massa, tira o excesso de massa. Como eu falei, eu tive pouco alho poró, então eu acabei tendo que tirar bastante massa para não ficar muito maçudo. E aí leva ao forno para ficar dourado e crocante. Eu coloquei no forno junto com as batatas, já que eu tava aproveitando o forno quente. A salada que eu resolvi fazer é perfeita quando você tem um monte de outras coisas pra fazer na cozinha, porque é muito fácil de fazer, muito elegante, muito simples. A salada caprese é só você combinar tomates que tem que estar maravilhosamente frescos, maduros, com um pouco de mussarela de búfala que você rasga com as mãos e um pouco de manjericão, que vai unir tudo isso numa combinação de sabores que sempre dá certo. Daí eu só juntei esses 3 elementos, temperei com azeite, sal e um pouco de pimenta do reino e pronto, deixei na geladeira até a hora de servir. O prato principal foi definitivamente fora do tradicional, mas eu não tenho problema nenhum em comer nenhum tipo de carne nessa época do ano, então eu aproveitei uma promoção e comprei filé mignon. Eu sabia que ia ser fácil também fazer pra minha família e todo mundo ia gostar. Eu temperei os medalhões com um pouco de sal e pimenta do reino e grelhei eles numa frigideira bem quente para que eles ficassem com aquela crostinha dourada embaixo e só então eu virei para poder dourar o outro lado. Não uso um garfo, tá vendo? Eu uso uma pinça ou uma espátula para virar os medalhões e não furar a carne e os sucos não saírem. E eu também não coloco carne demais numa frigideira meio fria para que a carne não solte aquela água e acabe cozinhando ao invés de grelhar. Ah, e esse filé mignon ficou um tempo fora da geladeira a temperatura ambiente antes de eu começar a grelhar, porque se você colocar a carne muito gelada na frigideira, também vai criar aquela água e não vai dourar direito. Para acompanhar esse medalhão, eu resolvi fazer um molho de cogumelos, então eu retirei e na mesma panela fiz o molho. Retirei e coloquei um pouco de papel alumínio para poder manter a carne quentinha, e isso é bom também para ela descansar e os sucos dela se distribuírem de uma forma uniforme antes de eu servir, né? Cortar e servir. Na panela sujinha eu coloquei a cebola, dei aquela refogada, fui esfregando os fundinhos da panela para sair todo aquele grudadinho na carne. Acrescentei os cogumelos, continuei refogando, coloquei tomilho também para poder dar mais sabor a esse molho. E quando o meu cogumelo já estava brilhando, né, todo brilhandinho, e não tá mais cru, já tá douradinho também, eu adicionei um pouco de vinho tinto. Esse negócio nunca vai o suficiente, né?
Cuidado. Aí. É sempre um drama. O vinho tinto deglaça mesmo a panela, tira todos os grudadinhos, forma aquele molho e depois que todo o álcool evapora, eu coloco uma manteiguinha gelada, misturo pro molho, né, derreter a manteiga, ficar ela emulsionada no molho um molho bem brilhante e bonito, e daí eu já misturo a carne no molho e eu servi no mesmo prato o filé mignon com o molho e as batatinhas crocantes que são as prediletas, vocês já sabem. Já que é uma ocasião especial, peguei o forro da mesa, fiz uma mesa bonitinha, nada muito chique, porque nós não somos muito chiques, mas eu queria marcar na mente dos meus filhos, na minha mente, na mente do meu marido, que a gente está celebrando a parte mais importante da nossa história, que é a redenção que a gente recebeu em Jesus Cristo. E isso é motivo de grande alegria. Nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro Pascual verdadeiro, que é Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia porque a morte não podia contê-lo, afinal, ele é Deus. E nós estamos muito alegres de poder celebrar isso juntos. Você bota batatinha no meu prato? Acho pra você a carne. O que você tá comendo? Comida. Como eu falei pra vocês, a gente fez várias receitas pra comemorar essa Páscoa e uma outra delas, inclusive vou mostrar outras no vídeo da semana que vem, tá? Mas uma outra receitinha que a gente fez foi uma sobremesa pascualina. O recheio dos nossos bombons foi de caramelo salgado de tâmaras com pasta de amendoim. Então, no liquidificador eu bati tâmaras com néctar de coco, leite de coco, um pouquinho de pasta de amendoim, um pouquinho de sal. E esse creme vira um caramelo muito gostoso e fácil de fazer. Ficou na geladeira me esperando enquanto eu fazia os bombons. Eu detesto trabalhar com chocolate, eu odeio derreter o chocolate, temperar o chocolate, porque faz muita bagunça, você tem que ter muita experiência pra dar tudo certo sem você fazer muita bagunça, sabe? Então eu faço bagunça e eu só faço esse processo uma vez por ano na Páscoa mesmo. Derreti o chocolate em banho-maria, coloquei na pedra e fiz isso de jogar ele de um lado pro outro pra temperatura baixar e assim ele ficar temperado. Que é aquele chocolate que endurece e uma vez que endurece não fica derretendo na nossa mão. Daí eu coloquei nas minhas forminhas, que tem o formato de cordeiro, de ovelhinho, né? Banhei ali todinho, virei de cabeça para baixo para tirar o excesso e deixei na geladeira para endurecer essa primeira casquinha. Daí eu coloquei o recheio de tâmaras que eu fiz com vocês e por fim coloquei mais uma camada de chocolate por cima e botei na geladeira para fechar o meu bombonzinho. O que vai virar? Vamos. O que é? É uma ovelha, um cordeiro. Uma ovelhinha. Olha, papai. Deixa eu ver, filho. Mostra pra mim. Ah, que legal. Os bombons ficaram muito gostosos. Coitado do Martim, que ainda não fez 2 anos, ele acabou de fazer não pôde ganhar o chocolate, mas depois ele ficou muito feliz comendo as uvinhas passas dele, que ele ama.